Nas crises surgem oportunidades. No início da pandemia, a única certeza que tínhamos era que não sabíamos quando a vacina seria desenvolvida e quando o isolamento social terminaria. Ainda não temos essas respostas, mas temos soluções para diversas situações que as empresas encontraram durante a quarentena. Em conversa com diversos empresários, identifiquei que as adaptações foram feitas nos processos e até mesmo inovações foram criadas, que tenho certeza que será um diferencial competitivo quando normalizarem esse cenário. E nesse cenário surgiram 5 novas personas que estão trilhando caminhos distintos em busca de soluções para suas dores. O primeiro perfil são aqueles negócios que dependiam diretamente do atendimento presencial e do alto fluxo de pessoas, como por exemplo bares, lojas de roupas, empresas que atuavam em festas e eventos. Esses segmentos passaram por aflições, afinal os boletos estavam chegando e o cenário que se desenhava não era nem um pouco animador. O segundo perfil são empresas assim como o primeiro perfil, porém identificaram os meios de levar o seu produto até o seu cliente. Por exemplo, os restaurantes que fortaleceram seus deliveries e também lojas de imóveis que passaram a vender pelo e-commerce. O terceiro perfil podemos considerar aquelas empresas que não viram saída, pois os seus produtos foram considerados não essenciais e tiveram que adaptar o seu modelo de negócio para a atual demanda do mercado, mesmo que não estivesse no seu escopo. O quarto perfil são empresas que, mesmo dependendo da situação de interagir com o cliente diretamente, identificaram possibilidade de transferir o atendimento presencial, parcial ou totalmente para o mundo digital, faltando apenas desenvolver algumas estratégias. Eu posso dar como exemplo o meu modelo de negócio, a consultoria e a área de educação. O quinto perfil são aquelas empresas que já atuavam na modalidade à distância, porém tiveram que compreender as mudanças dos consumidores e adaptar a essa nova realidade. É um fato que, indiferente do segmento, todo modelo de negócio obrigatoriamente teve que se adaptar. Mesmo os mais tradicionais supermercados, por exemplo, tiveram que inserir processos e até mesmo novos cargos na sua operação. Cada empresa tem a sua particularidade. E elas encontrarão formas de adaptar-se a essa realidade, pois irão superar esses obstáculos e irão traçar caminhos específicos, sendo importante compreender a melhor tendência do mercado que interage direto ou indiretamente com o seu modelo de negócio, no qual podemos citar a gestão, o consumo da sociedade, a tecnologia e a experiência. A primeira tendência é gestão. Dentro dessa tendência, podemos considerar a capacidade do ser humano e podemos afirmar que a tecnologia não roubará o seu emprego. Pois conforme a tecnologia avança, o ser humano, na sua capacidade fantástica de se adaptar, conquista o seu espaço no mercado. Por mais evoluída que a tecnologia apresente-se, a capacidade do ser humano em aprender ainda é superior, visto que o mesmo consegue interpretar sentimentos, expressões faciais e principalmente combinar ideia, que permite realizar novas descobertas e gerar inovações. Eu costumo dizer que as pessoas têm diferentes percepções, por isso a integração visionária é benéfica para as empresas que desejam inovar, visto que a integração entre diferentes profissionais e diferentes áreas e diferentes regiões permite o desenvolvimento de novas ideias. Outro fator positivo é que o atendimento remoto acelerou esse processo e permitiu aumentar o raio de contato e ter contato fácil com profissionais de outras áreas e regiões e até mesmo outros países, né? Permitindo assim expandir a nossa visão sistêmica. Além dessa capacidade humana, a potência coletiva é evidente. Ao invés de produzir soluções limitadas individualmente, a parceria com foco nas soluções do problema permite a redução de custo e agrega valor diretamente ao cliente, permitindo agregar valor, agregar soluções em diferentes perspectivas e construir por várias mãos. Cada vez mais é comum que as empresas aderirem à fraternidade comercial
e atuar com parcerias inteligentes e saudáveis, tendo em comum os mesmos públicos-alvos e realizando ações em conjunto para beneficiar o consumidor. Com uma visão de futuro, sabemos que tudo é transformado e é adaptado frente à necessidade de mercado. Até 2019, a China era o parque industrial do mundo. Porém, com a nova realidade de escassez de insumos, muitas empresas mudaram a sua linha de produção e começaram a produzir produtos que não estavam definidos no seu portfólio. E, em muitos casos, geraram descobertas de produtos ambientalmente responsáveis com baixo custo. Por exemplo, os tecidos capazes de matar vírus e bactérias desenvolvidos aqui no Brasil. As empresas passaram a ser cobradas pela sociedade de cumprir o seu papel social. Antes, apenas as grandes marcas desenvolviam ações de educação. Porém, agora passou a ser item obrigatório para manter o respeito do público-alvo. As pessoas passaram a se importar com os colaboradores dessas empresas, se elas tinham EPI, se as instruções de trabalho eram adequadas. Mas não podemos deixar de observar para onde está direcionado o vento. Ou seja, as empresas devem olhar para o futuro e traçar as estratégias de horizonte a longo prazo, mais conhecido como Plano B. Com a pandemia, evidenciou a incerteza e o quanto as empresas devem estar prontas para os imprevistos. Afinal de contas, quem diria que a Refrico envasaria álcool em gel? Ou que as cervejarias tradicionais levariam o seu produto ao cliente? A Forest Road instalou barris de chopp em vans e se deslocou até o cliente para driblar a crise. Isso é uma micro tendência de olho para o futuro e com o plano B. O mundo antes do coronavírus tinha atividades remotas, somente para algumas funções. Porém, com a nova realidade, passou a ser item obrigatório para todas as empresas. Ou seja, as funções não essenciais foram transferidas para as casas. Isso surgiu uma alta demanda por minis escritórios, adaptado no canto da sala, na mesa da cozinha ou em lugares peculiares. Porém, as empresas fizeram uma grande descoberta. É possível aderir à modalidade com produtividade. Basta apenas ter meios inteligentes de gestão. E isso permitirá extrair os melhores resultados profissionais. Por isso, acredito que a dinâmica de trabalho, até mesmo as infraestruturas das empresas, mudará após a retomada. Ou seja, muitas empresas irão questionar o candidato, não só pela certificação, mas também se ele tem um espaço adaptado de home office em casa. O consumidor tinha suas necessidades atendidas somente em horário comercial, no qual ia à loja e efetivava a compra nesse tempo determinado. Hoje passaram a realizar essa compra virtualmente, sem a necessidade de um horário estabelecido. Eu sei que anteriormente a prática já era comum, mas boa parte da população não usava este meio e hoje se tornou quase que obrigatório para quem deseja consumir algo. Com maior permanência nos lares, as pessoas mudaram a forma de interação. Antes era presencial e hoje passou a ser virtual. Um estudo do Instagram apontou que, em média, as pessoas deslizam 90 metros por dia a sua timeline, ou seja, quase um quarteirão. Com essa maior permanência das pessoas no espaço virtual e a queda no fluxo da circulação de pessoas, as empresas passaram a fazer o uso da publicidade digital, aumentando muito esse custo e saturando o consumidor de informações. Ou você não se lembra de quando o YouTube não tinha propaganda, ou apenas uma chamada no início. Hoje é quase impossível assistir um vídeo inteiro sem ser interrompido 3 a 4 vezes. A segunda tendência é o consumo e a sociedade. Com o atual cenário, os hábitos dos consumidores mudaram. As pessoas se sensibilizaram para viver o hoje, deixaram em segundo plano os ganhos financeiros. Ou seja, as pessoas se dispuseram a pagar mais pelo serviço que agreguem valor à sua segurança física, à sua saúde e também ao bem-estar. Podemos citar também que o distanciamento social por um longo período criou uma certa cultura de isolamento,
no qual temos uma alta demanda reprimida no pós-pandemia. As pessoas desejarão a reconexão social e também a emocional. E as empresas que perceberem essas possibilidades colherão bons frutos. Outro fator é o ritmo acelerado do consumo. Ele foi drasticamente reduzido, seja pela queda do poder aquisitivo, a exigência do isolamento social, ou até mesmo o desinteresse das pessoas na posse de algo. A demanda por experiências ou gourmetização teve queda. As pessoas desejam realmente algo simples e funcional e em muitos casos fabricam os próprios produtos. Isso me faz lembrar que os consumidores se despertar para o consumo verde e perceber o quanto a pegada ecológica impacta negativamente no mundo e o quanto somos responsáveis pela harmonia ambiental. A simplicidade e a conscientização verde levaram as pessoas a compartilhar produtos, não se importando mais pela posse, e sim pelo uso da mesma. Nesse cenário de coronavírus, nós reduziu a queda no compartilhamento de produto físico, mas houve um aumento no compartilhamento de produtos virtuais. Para atender essa demanda de mercado, a ReWare criou uma plataforma que inclui diversas lojas que disponibilizam os seus produtos para locação de peças e roupas. O principal intuito é a redução do consumo e incentivar o compartilhamento. Isso é uma micro tendência que é o despertar do consumidor. Com essa limitação também de locomoção imposta pela autoridade, as pessoas passaram a comprar mais localmente e preferem locomover o mínimo possível para garantir a sua segurança e a sua saúde. Em meio a tudo isso, as pessoas demandam o respeito à sua identidade. Porém, estão sensibilizadas também com o próximo. É importante ressaltar o fato de usarmos mais áreas da nossa casa. Passamos a ser cabeleireiro, costureiros, pedreiros, faxineiro e nos adaptamos a essa realidade. E vivemos mais isolados e individualistas. A terceira tendência é a tecnologia. Ela determina a direção dos negócios, principalmente a forma que irá interagir com o cliente e a forma que o negócio irá interagir com o mercado. É válido ressaltar que o sentido mais aguçado que temos é a visão. Por isso, aplicativos que trazem essa funcionalidade ganharam muito espaço no mercado. Por exemplo, como TikTok, videochamada, webinar, entre outros. Outro impacto direto que estamos transitando é a virtualização do dinheiro. Quem diria que o WhatsApp teria essa função? E embora ela teve a ação proibida pelo Banco Central em julho, recentemente foi aprovada a operar para um público específico, no qual até mesmo algumas áreas do governo e o Banco Central já está utilizando esse tipo de serviço. E toda vez que falamos nesse sentido de virtualização do dinheiro, falamos da moedas invisíveis, né? As pessoas, é interessante porque quando fala em patrimônio financeiro, as pessoas estão dispostas a pagar por esse serviço. Já que estamos falando de patrimônio, não podemos deixar de falar do maior patrimônio, sobre o conhecimento. Não sei se foi o fato de estarmos mais à frente das redes sociais, houve um grande número de cursos e webinar, uma enxurrada de conhecimento que permitiram um maior acúmulo desse conhecimento digital. E nesses últimos meses, o ser humano desacelerou a sua rotina e responsabilidade e aumentou a demanda por entretenimento. Ou seja, estão usando mais os meios digitais, demandando assim uma maior velocidade da conexão de internet, no qual será favorecido pela chegada do 5G. Mas nem todas as áreas estão sofrendo com a pandemia. Assim como o home office ganhou espaço na vida do consumidor, do dia a dia das pessoas, a realidade virtual, a realidade híbrida ganhou aceitação dos consumidores também. E esse campo da tecnologia é extenso e tem grande demanda e com alta aderência do consumidor, pois com a dinâmica do tempo e a sobrecarga do ser humano, os afazeres domésticos e do trabalho,
principalmente em meio à pandemia, no qual não saímos de casa e temos que dar conta de todas as atividades de família, a escola do filho, a responsabilidade dos afazeres domésticos. A tecnologia é muito bem-vinda quando ela otimiza o nosso tempo. A quarta tendência é a experiência que o cliente deseja ter ao interagir com a empresa. Antes os consumidores desejavam a descoberta, hoje eles desejam solucionar as necessidades básicas sem precisar sair de casa. Nós chamamos de home centric. Os consumidores se adaptaram e se sensibilizaram ao pensamento ecológico, à pegada ecológica, mas não abrem mão da autenticidade e da praticidade. Com todas as pessoas que eu converso, elas citam sobre o desejo de interagir socialmente, de viajar, mas no momento não é possível. E elas entendem isso. E fica evidente que as pessoas demandam entretenimento real. Por isso está crescendo os cinemas drive-in, muito usado na década de 90. E aproveitando essa vibe, o restaurante Madalô de Curitiba disponibilizou aos seus clientes esse entretenimento. As pessoas compram um combo e doam 5 kg de alimento, respeitam algumas regras e têm a oportunidade de participar desse entretenimento. Essa ação é considerada uma micro tendência, surpreenda-se se for capaz. E traz o sentimento que mesmo separados estamos unidos. É interessante também o quanto as pessoas estão interagindo com a internet e estão filtrando as informações. E ao mesmo tempo, antigamente tinha uma certa dependência aos smartphones e sem perceber elas pegavam. Hoje esse processo do real está sendo demandado pelo mercado. As pessoas estão deixando seus celulares para uma desintoxicação tecnológica, estão vivendo o presente. As pessoas estão se adaptando e tentando entender como será o novo normal. Por isso estão ressignificando também os seus valores. Um deles é a valorização do tempo de qualidade de vida. E estão priorizando o quesito tempo e qualidade de vida e não mais fator financeiro. E isso é interessante porque elas estão também pensando no próximo, tendo um sentido de empatia e não mais no individualismo.